Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Estamos de volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre inteligência espiritual. A gente hoje vai dar aqui a quarta aula sobre inteligência espiritual. Você que está chegando agora, se quiser assistir as outras aulas, é só acessar o canal, se inscreva no canal para você ter acesso aí as três primeiras aulas, né, que a gente vem falando sobre inteligência espiritual e hoje a gente vai dar continuidade. A gente parou, na última aula, a gente parou no assunto sobre a questão do assombro, né, que se relaciona à inteligência espiritual, a um dos poderes ou do cultivo da inteligência espiritual, do cultivo do poder da inteligência espiritual. E agora a gente vai começar falando sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, ou pelo menos tem ideia de que seja, né? E o autoconhecimento é fundamental para a gente elevar nossa inteligência espiritual. O autoconhecimento é a gente penetrar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas recordações, nas nossas expectativas para formar uma imagem mais transparente e mais adequada daquilo que nós somos, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe das nossas fraquezas, das nossas forças, do nosso potencial. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica habilidades, recursos, possibilidades para a gente ter êxito, né? Sucesso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Quanto mais a gente se conhece, a gente aumenta a nossa capacidade de realizar os nossos projetos e a gente aspira, a partir daí a gente pode aspirar uma vida mais feliz. E graças à inteligência espiritual, a gente se dá conta que nós não somente somos, mas também vivemos, também sabemos do nosso ser, da nossa vida, daquilo que a gente é capaz, daquelas coisas que a gente entende que a gente pode fazer. E quanto mais a gente se conhece, a gente mais sabe das nossas habilidades, a gente mais conhece as nossas habilidades, as nossas capacidades, né, de fazer as coisas. Quando a gente consegue se conhecer e consegue identificar quais são as nossas habilidades, onde é que a gente é bom. Ah, eu sou bom nisso. Assim, por exemplo, eu gosto de lidar com pessoas. Eu tenho uma facilidade, uma certa habilidade de lidar com pessoas. Eu tenho uma, provavelmente, uma inteligência interpessoal muito elevada. Então eu posso direcionar esse meu potencial, essa minha habilidade para alguma coisa, ou para alguma profissão, ou para alguma atividade que eu possa usar isso de forma que eu, utilizando essa minha habilidade, eu possa ter êxito nas coisas que eu vou fazer. Não só naquilo que eu vou fazer na área pessoal, mas também na área profissional. Tem muita gente que muito cedo identifica essas habilidades, né? Às vezes, por exemplo, um menino lá que joga futebol e todo mundo observa que ele tem muita habilidade, ainda pequeno, né? Sei lá, de 7, 8, 9, 10 anos de idade, a gente já percebe que aquele garoto ele é extremamente habilidoso em futebol. E se essa habilidade dele for canalizada para o esporte, não só por ele mesmo, mas também pelos seus pais, pelos seus responsáveis, ele provavelmente vai ter êxito como jogador de futebol.
Assim acontece em vários outros casos, né, de crianças ainda bem cedo, né, que já começam a ter, a descobrir, né, aquilo que realmente gostam, às vezes tocando um instrumento, por exemplo. Quantas e quantas vezes a gente vê na internet crianças com uma habilidade absurda, tocando um piano, tocando uma guitarra, né? E a gente fica impressionado até de ver, né, que aquela criança já descobriu essa habilidade, já sabe que aquilo realmente é aquilo que ela gosta de fazer. E muito provavelmente, se ela for direcionada para fazer aquilo, que ela já descobriu que é boa, e que tem muitas habilidades para aquilo, a possibilidade de ela ter êxito no seu itinerário pessoal e profissional é muito grande. Então, isso é fruto do autoconhecimento, da gente estar o tempo todo refletindo sobre o que a gente gosta, o que a gente faz, naquilo que a gente faz melhor, para a gente dizer, bom, isso aqui é o que eu quero fazer. E eu tenho certeza que se eu fizer isso, que é algo que eu gosto, que eu me identifico, muito provavelmente eu vou ter sucesso nas coisas que eu vou fazer. E o autoconhecimento não serve só para você descobrir as suas habilidades, mas serve também para você entender melhor a sua essência, entender melhor aquilo que você é e como lidar com você mesmo, com as suas frustrações, com os seus medos, com as suas expectativas, né? Eu acho assim, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento daquilo que a gente é realmente, mais a gente entende, compreende melhor o nosso comportamento. E por que não dizer, mais a gente compreende melhor as pessoas que se relacionam com a gente. Porque essas pessoas, às vezes, a gente escuta a pessoa falando alguma coisa sobre a gente, e a gente acaba que aquilo vem ao encontro daquilo que a gente realmente pensa sobre a gente, sobre nós. Alguém diz, ah, olha, o Roberto é isso, o Roberto é aquilo, e às vezes eu escuto a pessoa dizer, isso eu acho que eu sou assim mesmo, acho que eu sou, é por aí. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente e identificam na gente determinadas habilidades, determinadas coisas, que a gente depois diz, ah, realmente é por aí mesmo, é por aí que a pessoa está certa quando ela pensa isso de mim. Que é exatamente assim que eu sou. Então, o autoconhecimento é fundamental, mas não só o autoconhecimento. A gente pode dizer que também a nossa faculdade de avaliar, de fazer avaliações, de emitir juízos de valor sobre as nossas decisões, sobre os nossos atos, aquilo que a gente também, as nossas omissões, aquilo que a gente deixa de fazer, a gente avaliar o nosso papel, o nosso desempenho no mundo, no nosso comportamento diante das pessoas, da sociedade, também é algo que ativa a nossa inteligência espiritual, que acaba sendo um dos poderes também da nossa inteligência, que é a faculdade da gente avaliar as coisas, a faculdade da gente avaliar nós mesmos e da gente emitir juízo de valor sobre as coisas. Uma outra coisa que chama atenção também, e eu vou até pegar aqui, esse livro aqui é o livro que eu tenho me baseado para fazer essas aulas, que é o livro do professor Frances Torralba, é o livro Inteligência Espiritual, do professor Francesc Torralba. E aqui ele, por exemplo, fala, eu já falei do autoconhecimento, da faculdade de avaliar, e olha o que o professor Torralba aqui fala sobre o autoconhecimento. Ele diz assim: a inteligência espiritual nos faculta
para adentrarmos por aquela infinita senda que conduz ao autoconhecimento. Neste ponto, convergem a inteligência intrapessoal, intrapessoal e a inteligência espiritual. Ou seja, ele está dizendo assim, quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente aproxima a nossa inteligência intrapessoal da nossa inteligência espiritual. A inteligência intrapessoal, que eu já falei em aulas anteriores, é aquela capacidade que você tem de lidar com as, com as suas emoções, com as coisas que estão aqui dentro de você, do seu interior. É o conhecimento que você tem de você mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você tem inteligência intrapessoal. Então, o autoconhecimento, ele ativa a inteligência espiritual e ativa a inteligência intrapessoal. Vejam como as coisas se conectam, né? As inteligências, elas se conectam, elas estão uma complementando a outra, né? O desenvolvimento da inteligência interpessoal, intrapessoal, continua aqui o professor Francisco Torralba, perdão, é fundamental para elaborar, mesmo que de maneira provisória, um- uma resposta à pergunta pela identidade pessoal. Perdão. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a sua identidade pessoal. E habilita para penetrar nas próprias emoções, nos pensamentos, recordações, expectativas, como eu já falei ainda agora, para formarmos uma imagem transparente e adequada daquilo que realmente somos. Vejam bem, o professor Rob aqui falando sobre o autoconhecimento. É, e ele vem depois e fala sobre essa questão também da faculdade de avaliar. O que, que ele diz aqui? A inteligência espiritual capacita a tomar distância do mundo e também em relação a si mesmo. Dá poder para repensar o passado e antever o futuro, mas também capacita para avaliar e emitir juízos de valor sobre decisões, atos e omissões, como eu acabei de falar. E ele também vem falar para a gente do gozo estético. O que, que seria o gozo estético, como também uma ferramenta, um poder dessa nossa inteligência espiritual? Ele diz que a inteligência espiritual permite a gente viver experiências estéticas para a gente se deleitar com a beleza da realidade, captar a sublimidade das coisas, as manifestações artísticas, captar a simplicidade das coisas. Vejamos algo mais que ele diz aqui no livro Inteligência Espiritual, sobre essa questão do gozo estético. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Aí ele fala o seguinte: a inteligência espiritual permite avaliar eticamente as ações e omissões do passado para tomar consciência do que nelas houve de belo e valioso, mas também para viver a experiência estética. E como eu falei ainda agora, para deleitar-se com a beleza da realidade, captar a simplicidade das coisas, embelezar-se com ela. Temos que nos admirar
da beleza que existe nesse mundo, ao nosso redor. Às vezes a gente não presta atenção nas coisas que estão ao nosso redor, que são belíssimas, e que a gente às vezes passa despercebido. Às vezes a gente entra num escritório, até num consultório médico, e lá tem uma obra de arte belíssima, mas a gente às vezes nem presta atenção. Eu até me acostumei a prestar atenção, até porque eu gosto muito de arte, eu também sou artista plástico. E quando eu entro em qualquer lugar, seja um consultório médico, seja um consultório odontológico, um escritório de advocacia, eu presto atenção nas paredes, nos quadros que estão pendurados nas paredes. E eu vejo cada coisa linda, cada quadro absurdamente lindo, de artistas, às vezes artistas até famosos, às vezes de artistas não tão famosos e até desconhecidos, mas que você vê e acaba se deleitando com a beleza daquela arte. Isso faz com que a gente ative a nossa inteligência espiritual, porque a gente está se deleitando com a beleza daquela arte. Ou às vezes a gente está ali eh, num parque e de repente você vê um lago belíssimo com patos selvagens e aí você fica admirado, olha só que coisa maravilhosa. Você está aqui perto num descampado de um parque e de repente você se depara com um lago maravilhoso, onde a vida pulsa, né? A natureza ali exuberante e você fica admirado. E quando a gente se admira, a gente ativa a nossa inteligência espiritual. A gente também pode falar do que os pesquisadores, inclusive o professor francês Torralba, fala sobre a questão do mistério, do sentido do mistério. E aí, o mistério é o seguinte, o mistério ele está na nossa existência, na nossa própria existência, na própria existência do universo, na própria existência do mundo que está ao nosso redor. Porque, na verdade, a gente não sabe a nossa origem, a gente não sabe de onde nós viemos. Quando a gente pensa que existem milhões de estrelas, milhões de galáxias, e que nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, e que ao nosso redor tem milhares de estrelas e planetas e tudo mais, a gente pensa como isso tudo surgiu, de onde vem tudo isso. Então, o universo passa a ser para a gente um grande mistério, né? E assim a gente está constantemente, a gente é convocado a desvendar esses mistérios. O homem, na, na, na prática da sua ciência, vem tentando descobrir a nossa origem. E nós já descobrimos algumas coisas. Já descobrimos alguns ancestrais que nós temos, como os neandertais, o Homo erectus, o Homo sapiens e por aí vai. Nós já temos um certo conhecimento do nosso passado, mas obviamente que falta muita coisa para acontecer. Falta muita coisa para a gente conhecer. A gente não conhece talvez nem 1% do que realmente tem a ver com a nossa origem. Será que nós viemos de uma bactéria? Será que nós viemos de uma criatura muito primitiva que foi evoluindo? Será que nós viemos de algum animal, como um macaco, por exemplo, que evoluiu, tal? Não sei. Mas há quem acredite que não foi Deus que criou tudo. Deus criou todas as coisas. Mas enfim, a nossa vida, a nossa existência aqui nesse planeta é um mistério para todos nós. Né? O professor Torralba,
Ele fala o seguinte aqui: o mistério circunda o ser humano por todas as partes. Encontramos-nos submersos em uma realidade que desconhecemos, que nos interpela constantemente e diante da qual não temos respostas seguras ou certas. Por isso, nos questionamos, nos interrogamos a respeito do que acontece, nos inquietamos. O sentimento do misterioso procede do sentimento de debilidade, de nossa insuficiência e da imensidade do universo, ou da imensidão do universo. O mistério é o insondável, o que vai além do desconhecido, ou que se conhece mal. Em sentido estrito, é o que está oculto, o que não se percebe com os sentidos, nem se esclarece com a razão científica. Há coisas que nem a ciência consegue explicar. Há coisas que a gente sabe que existem, mas ainda não há explicações para a existência de determinadas coisas. O homem ainda está estudando, ainda está investigando uma série de mistérios, né, que a gente vai muito além da nossa imaginação, muito além do nosso conhecimento, porque nós somos seres limitados, a nossa inteligência tem limitações. E a gente não consegue descobrir tudo que é necessário descobrir. Uma outra coisa é a busca por uma sabedoria. A busca por uma sabedoria. Toda pessoa anseia por uma sabedoria vital, uma orientação que lhe permita uma existência feliz. A gente está sempre em busca de saber mais, né? E isso é vital para a nossa existência. O homem só sobreviveu e até hoje está aqui porque ele utilizou a sabedoria e foi conhecendo coisas cada vez mais complexas e para poder sobreviver também, né? O homem foi criando instrumentos e ferramentas para sobreviver. E através da sua sabedoria ele conseguiu sobreviver. Porque ele foi criando determinadas condições que favoreceu a sua sobrevivência. Aí, aí a gente pode dizer que a inteligência espiritual ela age sobre as nossas inteligências, permitindo a gente elaborar uma síntese do nosso mundo para a gente encontrar lugar onde que a gente ocupa. Uma pessoa que é espiritualmente inteligente busca na sabedoria, principalmente na sabedoria clássica, por exemplo, as tradições filosóficas, religiosas, até as tradições místicas, um método, uma fórmula para responder a- as perguntas sobre a sua própria existência. A sabedoria, ou a busca por uma sabedoria, ela traz uma, ela cultiva, faz com que nós possamos cultivar a nossa inteligência espiritual. Quanto mais sábios nós somos, melhor nós entendemos as coisas, melhor a gente entende também a nossa inteligência, especialmente a nossa inteligência espiritual. Vamos ver o que o professor Torralba fala sobre essa busca pela sabedoria. Então ele diz o seguinte: ao ser humano não lhe bastam os conhecimentos científicos, matemáticos e lógicos, com as fórmulas que descrevem os processos naturais para viver uma vida com sentido. Estes conhecimentos lhe permitem instalar-se comodamente no mundo e dominar, em parte, as flutuações da natureza. Mas em nenhuma dessas fórmulas ou teoremas
encontra a razão que dota de significação a sua existência pessoal. Isso só pode ser feito indagando por tentativa e erro, tateando com sua inteligência espiritual e progredindo individualmente para a obtenção de uma sabedoria vital. Então, quanto mais a gente vai se questionando e perguntando o porquê das coisas, é que a gente vai absorvendo conhecimento e vai adquirindo essa sabedoria para a gente poder utilizar a nossa inteligência espiritual da melhor forma possível. Toda pessoa, continua aqui o professor Torralba, toda pessoa anseia do mais profundo do seu ser uma sabedoria vital, uma visão global da sua existência, uma orientação que lhe permita viver uma existência feliz. A inteligência espiritual age nesse sentido sobre as outras modalidades de existência, aliás, sobre as outras modalidades de inteligência e permite elaborar uma síntese global do mundo e encontrar o lugar que ocupa nele o indivíduo. Ou seja, eh, a inteligência espiritual ela vai buscar nas outras inteligências a sabedoria suficiente, ou pelo menos em tese suficiente, para que a gente consiga conhecer a nós mesmos e conhecer o mundo de forma que a gente consiga atingir ou alcançar uma sabedoria que seja vital à nossa existência, que seja importante para a nossa existência, ou que seja vital à nossa sobrevivência mesmo, como espécie. Então, a sabedoria é fundamental para a gente ativar a inteligência espiritual, para a gente elevar a nossa inteligência espiritual, para a gente cultivar a nossa inteligência espiritual. É indo em busca do conhecimento, é indo em busca daquilo que já existe e que você precisa conhecer nas tradições filosóficas, nas tradições religiosas, para que você se aprofunde no conhecimento sobre a vida e sobre as coisas e sobre si mesmo, na busca de uma inteligência espiritual que permita com que você viva uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais adequada àquilo aquilo que você tem como expectativa para o seu futuro, tá bom? A gente vai ficar por aqui. A gente nessa aula a gente falou um pouco mais sobre as nossas os poderes da inteligência espiritual, a forma como a gente pode cultivar a inteligência espiritual. Aqui falamos sobre a busca da sabedoria, sobre o autoconhecimento, falamos sobre o gozo estético, falamos sobre uma série de outras coisas que vão dando para a gente um norte de como a gente pode utilizar a inteligência espiritual, utilizar essas ferramentas do autoconhecimento, ah, da, ah, da estética, da própria busca da sabedoria para a gente elevar nossa inteligência espiritual. Essa aula, eu estamos aqui já com quase 28 minutos e eu prefiro não me alongar muito para não ficar uma aula muito cansativa. A gente vai dar continuidade no assunto no próximo vídeo. E eu, antes de terminar, gostaria de pedir a você, se você gostou do vídeo, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para você dar um like, se você gostou, e compartilhe, compartilhe as pessoas que você conhece, para a gente, quem sabe, a partir das pessoas que aqui estão e que aqui vão estar, a gente consiga montar aí uma comunidade para debater e discutir sobre inteligência espiritual.
Faça um comentário, se você quiser fazer um comentário, faça para a gente poder saber também sobre o que você pensa sobre inteligência espiritual, quais são as suas expectativas aqui no canal, se você gostaria que eu abordasse alguma outra coisa que pudesse estar relacionada a esse assunto. Enfim, ok? A gente finaliza o vídeo aqui. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente dá continuidade aí no próximo vídeo. Até lá!